Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada. Eu venho aqui hoje fazer parte de uma campanha do YouTube e de outras redes sociais para a gente contar a nossa experiência com o coronavírus, né? E o que a gente faz para se cuidar. E não é à toa que eu estou a caráter. Mas se você entrou aqui achando que veria um vídeo sobre direito, já que você está no canal de uma advogada, bom, considere que a gente está falando sobre o direito à vida e o direito à saúde, ok? Então vamos lá. No início dessa história de pandemia, quando ainda estava lá pela China, passou para a Europa, estava para chegar aqui a qualquer momento, eu já me desesperei. Eu sou esse tipo de gente, eu me desespero, eu primeiro sofro para depois parar e pensar um pouquinho. A minha maior preocupação era morrer e deixar aqui meu filho nesse mundo sem mãe. Eu acho que todo mundo que tem filho talvez esteja se identificando um pouco com esse medo, né? E além da minha saúde mental, o que ficou abalado também foi a minha vida social. A questão é que eu sou muito só aqui em Brasília. Eu vim para cá tem 8 anos e vim por conta de um concurso público. Eu acabei perdendo aquele contato diário com pessoas que eram os colegas de trabalho, que eu via todos os dias. E, de repente, eu me vi numa situação em que eu só tinha uma criança para conversar. Eu precisava falar e eu não tinha quem me ouvisse. Eu até acredito, associo a isso a ideia que eu tive de gravar esses vídeos e depois montar o canal. Porque era a forma que eu tinha de me comunicar, de colocar para fora aquilo que eu precisava falar. O que talvez nem importasse tanto. Eu queria ter com quem falar. Na realidade, eu sou uma pessoa privilegiada. Por quê? Porque como funcionária pública, eu tive logo de início a possibilidade de trabalhar de casa. Como eu falei, eu senti falta desse convívio com os colegas, mas em relação ao coronavírus, eu estava muito protegida. Só que aí eu tinha também uma criança na época com 5 anos. Eu tirei o meu filho da escola e fiquei com ele dentro de um apartamento. Agora imagina como que ficou uma criança de 5 anos trancada por meses dentro de casa. A solução, então, que eu encontrei não era nada didática. Eu entreguei simplesmente a tecnologia que meu filho queria, era tablet, era celular, era videogame, televisão, para que ele pudesse, então, se distrair. Eu estava cheia de trabalho para fazer dentro de casa. Então, eu tinha que adaptar a minha rotina do trabalho com a minha rotina de mãe. E não foi fácil, porque a criança demanda muita atenção, toda hora chamando a mãe, e por vezes eu precisava ignorar o meu filho por conta do trabalho. Aproveitando então a comodidade que o home office me oferecia e também aproveitando a oportunidade para ficar de olho na minha mãe idosa que não estava cumprindo exatamente as medidas de segurança para evitar o coronavírus, essa é a verdade, eu decidi ir para o interior do Rio de Janeiro, para Campos dos Goytacazes, que é a minha cidade de origem. E lá eu fiquei com a minha mãe e com o meu filho durante 2 meses. E apesar de eu estar na minha cidade de origem, onde eu tenho grandes amigos desde a época de escola, da faculdade de jornalismo, da faculdade de direito, eu não pude ter esse contato social, porque eu estava com medo do vírus. Eu estava ali para proteger a minha família e assim eu agi. Eu me sentia responsável tanto pela minha mãe quanto pelo meu filho, porque eu era a única que ia à rua. Eu voltei para Brasília com meu filho e tentei readaptar a minha vida à nova realidade. Mas você lembra da minha mãe, que estava comigo lá em Campos dos Goytacazes? Ela voltou para a casa dela, no Espírito Santo, só que lá ela se contaminou. Pois é, em dezembro, ela me mandou uma mensagem um dia dizendo que
estava com os sintomas de coronavírus. Apesar de eu viver a 1.200 quilômetros de distância da minha mãe, eu sou a filha que mora perto, porque o outro filho da minha mãe, o meu irmão, mora na Austrália, a 20.000 quilômetros de distância. Eu peguei o primeiro voo de Brasília para Vitória. Lá eu aluguei um carro, fui para a cidade da minha mãe e no dia seguinte, pé na estrada, a caminho de Brasília. E foram então 2 dias de estrada, eu dirigindo com a minha mãe doente do meu lado. Naquele momento eu só tinha uma certeza, que eu pegaria o coronavírus. Foi uma opção que eu fiz. E a gente chegou a Brasília numa sexta-feira à noite. Na segunda-feira, a minha mãe foi internada. Depois de 7 dias internada, dependendo de oxigênio para poder respirar, ela recebeu alta e hoje está bem. Já até tomou as 2 doses da vacina. Quanto a mim, eu fiz o teste naquele período que eu tive contato com a minha mãe. O exame dela confirmou coronavírus e, por incrível que pareça, eu não peguei. Não sei te dizer por que eu não peguei. O meu resultado veio negativo e eu não tive nenhum sintoma de coronavírus naquele período. Eu abri mão de muita coisa nesse período de pandemia, de isolamento social. E aí eu falo o contato com os amigos, o direito de pintar o cabelo para esconder os brancos, sabe? Tem um tempão que eu não vou no salão, as pontas estão horrorosas e eu não tô nem aí. Eu quero saber da minha saúde. Se eu sair dessa com vida e com saúde, aí depois eu cuido da beleza, né? Mas o importante é que eu continue viva aqui. Engordei pra caramba, porque imagina, você dá a desculpa perfeita para uma gordinha não precisar se exercitar. Nossa, mas tá tudo bem. Isso aí é o de menos. O meu maior cuidado nesse período de pandemia tem sido realmente o isolamento social, mas foi o que eu disse. Eu sou privilegiada. Eu sei que muita gente não consegue fazer o que eu faço, trabalhar de casa. Tem muita gente que precisa ir para a rua, que o sustento dessas pessoas está na rua. Então, o que eu posso tentar fazer por essas pessoas é não ocupar um leito de hospital. Porque em algum momento, se eu for contaminada, é possível que eu acabe tirando a vaga de alguém. E alguém que realmente se contaminou trabalhando ou fazendo alguma tarefa realmente imprescindível. Ok? Essa é a história do coronavírus na minha vida. Eu quero saber também a experiência que você teve nesse período de pandemia, ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Realmente é algo bem diferente do que eu estou acostumada a trazer aqui, mas essa é a proposta. Desafio lançado pelo YouTube, desafio aceito e aqui estamos nós, missão cumprida. Um grande abraço para você e até a próxima.